que é que nós devemos fazer numa situação do impossível? Que Davi nos ensina aqui? Se prepare para o futuro. Se prepare para o futuro. É o versículo 20 ainda. O que é que Davi faz? Davi decidiu se recompor. E se preparou para o futuro. O que ele fez? Se alimentou, aprendeu as lições, se fortaleceu. E Davi entendeu que ele era rei de um reino, e não apenas pai de um filho que havia falecido. Ele tinha que continuar a vida dele. Ele era rei de um reino. Davi, queridos, tirou o foco do seu problema e colocou a sua visão em outras dimensões da vida, que ele precisava estar preparado para enfrentar. Foi isso que aconteceu com Davi. De repente, nesta noite, meu irmão, haja na sua vida alguma dimensão que tenha morrido ou sido amputada. Mas isso não significa que tudo já tenha acabado, meu irmão. Que já é o fim. E mesmo que a morte chegue, mesmo que não tiver jeito, que a morte chegue, nem assim nós podemos dizer que é o fim, porque Jesus disse lá em João, eu quero que você leia bem forte, é o que? Palavras de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Aleluia. Nada poderá acabar com a nossa trajetória se nós somos de Jesus. Nada, 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 meu irmão. Portanto, se prepare para o futuro. Se levante, ore, busque a Deus, busque a palavra de Deus, adore o Senhor como Davi nos ensinou. Você precisa se levantar, decida fazer isso hoje e o Senhor vai te conceder graça. Varão esforçado, varão valoroso, o Senhor é contigo. Amém? Número 5 e penúltimo para a gente finalizar. Número 5, qual é a quinta atitude? Vamos lá? Tire o foco da sua dor e seja um agente curador de outras pessoas. É o versículo 24. Davi consola sua mulher. No versículo 24. Ou seja, ele encontrou alguém que estava mais ferido do que ele. Batseba com certeza estava mais ferida do que ele. Por quê? Porque o amor de Davi era o amor de pai. Mas o amor de mãe, hein, gente? Vamos imaginar a dor da mãe. E Davi encontrou alguém que estava mais ferido. E logo Davi consola Batseba, ele se preocupou com a dor do outro. O que a gente tem que fazer então, queridos, para sair de uma situação impossível que a gente está enfrentando? O que a gente tem que fazer, queridos? Nós precisamos tirar o foco da nossa dor e abrir para outras dimensões, para o foco da dor do nosso próximo. Olhar para a dor do outro. Porque existem pessoas que estão sofrendo. Sabia que tem gente que de repente sofre mais do que você? Tem gente que pensa assim, eu acho que eu sou o único que sofro no mundo. A minha dor. Mas tem gente que sofre muito mais, que está doendo, que está ferido. Muitos estão feridos, machucados. E assim, você entendendo isso, meu irmão, você pode ser um instrumento de Deus para consolar, para curar a outros que estão sofrendo. Você não foi chamado, meu irmão, para buscar milagres. Você foi chamado para ser um milagre na vida de alguém. E Davi aqui, ele foi um milagre na vida da esposa. Davi foi um milagre, ele entendeu a dor. Porque normalmente nós só sentimos a dor do outro quando nós enfrentamos o mesmo problema. É simples, quando alguém na sua família teve câncer, você sabe o que significa isso. E logo quando um amigo teu tem um câncer, você sente a dor. Você se compadece, você se torna mais compassivo mesmo. Porque você sabe da gravidade dessa doença. Então, queridos, a percepção da dor do outro nos ajuda a sermos agentes curadores, para abençoar outros, para cuidar do próximo. Em outras palavras, Davi chegou para sua mulher e falou assim: mulher, vem aqui porque eu sei a dor que você está vivendo. Eu passei por isso, estou passando junto com você. Eu sei como é que é isso. E quando a gente consola outros, parece que até a nossa dor dá uma diminuída, né? Quando a gente consola outros, parece que a nossa dor diminui. E a dor do outro faz com que percebamos, queridos, que existem pessoas que sofrem demais ao nosso redor.
Você foi chamado para ser uma bênção na vida de outros, meu irmão. Amém? Você foi chamado para ser uma bênção. Olha o que é que diz esse texto de 2 Coríntios 1, versículo 4. Vamos ler juntos? Deus nos consola em toda, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Seja você, meu irmão, um agente curador, um instrumento que Deus vai usar para curar e abençoar outros. Amém? Vamos finalizar esse pensamento? O que é que nós devemos fazer quando enfrentarmos o impossível? Número 6. Lembre-se que Deus não terminou o projeto dele na sua vida. Acho que é importante a gente declarar isso. Vamos lá. Deus não terminou ainda. O versículo 24 diz que Davi se deitou com a sua mulher mais uma vez e disse que ela ficou grávida. E diz o texto que o filho se chamou Salomão e Deus o amou. E Salomão seria o herdeiro do trono de Israel. Agora, é interessante porque Davi era casado com outras mulheres. Davi tinha outras mulheres. Mas, e ele teve filhos também com essas mulheres. É verdade. Mas eu acho interessante que o filho que Deus escolheu para ser rei de Israel foi o filho de Batseba, o filho do pecado. Olha as coisas malucas de Deus, né? Aos nossos olhos. Porque Davi tinha os seus casamentos normais e os filhos. Mas Deus escolheu o filho do pecado de Davi. Porque quem foi que manchou o caráter de Davi? Quem foi que manchou? Batseba. Quem foi? Quem é que trouxe problemas sérios para Davi? Quem queimou o filme de Davi? Foi Batseba, foi essa mulher. Então, queridos, quando a gente pensa em Davi, a gente lembra que ele é o homem segundo o coração de Deus, a gente lembra dele como alguém que derrubou um gigante, um jovem corajoso, destemido, não conhecia nada sobre guerra e, no entanto, foi tão corajoso que derrubou um gigante. Mas a gente lembra também de Davi como um homem que cometeu pecado, que adulterou, que matou o seu próprio companheiro, é verdade, mas olha o que acontece nessa história, gente. Deus pega Batseba, que era uma mulher rejeitada. Porque você imagina só como é que as mulheres olhavam para Batseba? Todo mundo sabia do pecado de Davi, que ele havia cometido com Batseba. Imagina só Batseba como era rejeitada naquele momento, e Deus toma Batseba, a mulher que era a mais rejeitada por causa do pecado, e Deus exalta aquela mulher como a mãe do rei que iria suceder o trono de Israel. Como Deus é maravilhoso. É por isso que as bênçãos de Deus não são por méritos, mas é pela graça. É o favor imerecido de Deus, é dando tudo a quem nada merece. Olha, Ronaldo, eu sou tão abençoado porque eu cumpro com todas as... Eu sou nota 10 em todas as matérias. Parabéns, meu irmão. Mas a graça de Deus está acima destas coisas, queridos. A graça de Deus te basta e o poder dele vai se aperfeiçoar sempre na tua fraqueza. Quando você é abençoado, sempre se lembre que não é pelo teu mérito, não é porque você é o bom, não é porque você cumpre com a religião, não, mas se você é abençoado por Deus, é porque Ele tem derramado graça sobre a tua vida, meu irmão. Amém? Então, para a gente finalizar aqui, as circunstâncias que são impossíveis na nossa vida não significam, diante dessa história que a gente viu, as circunstâncias que são impossíveis na nossa vida, elas não significam o fim da história, não. Se você vive hoje uma situação do impossível, você perdeu algo, meu irmão, significa apenas um capítulo que se encerrou. Mas ainda o livro não terminou de ser escrito, Deus está escrevendo. E a obra que o Senhor começou na sua vida, Ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. E ainda, até quando Deus for colocar um ponto final na nossa história, a gente vai poder cantar, nós vamos poder declarar: eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que nada poderá me separar do amor de Deus. Nada, nada, nada. Quero ler com vocês, finalizando 2 versículos para nós lermos. Vamos todos juntos? Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera para o teu bem, meu irmão.
Amém. Vamos lá, Provérbios 23, 18, bem forte. Porque certamente acabará bem, não será frustrada a tua esperança. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus.